Eita! Opa, agora sim, estava apanhando um pouquinho aqui para tentar lhe adicionar. Todo mundo me ouve bem, escuta, me vê. Você me ouve Aham, bem também? tô com fome, tô ouvindo bem. Nossa, tá uma claridade danada aqui na minha cara, não tá sendo muito legal, não. Tá Deixa eu ver se tudo eu acho alguma bem. coisa aqui que melhora. Pronto, isso aqui tá melhor, tá mais enceradinho. Meninos do Hum, vidro. É Olha porque eu aí. não tô achando um que preste aqui, eu acho que Ah. vai deixar isso aí mesmo. Vou deixar isso aqui mesmo, foi o Ah, primeiro. que Nossa, tá massa! vendo? Tô apanhando muito aqui Nossa! desse negócio. Não, vou Primeira deixar vez que minha cara assim faz. mesmo. Então tá bom, então vamos ficar no neutro. É, bem, pessoal, pontualmente, começando às 21h11, então vamos aqui bater um papo hoje sobre escola e afetos. E para esse papo, eu trouxe aqui uma pessoa que eu gosto bastante, mas antes eu vou me apresentar, me chamo Arthur, eu sou psicólogo, minhas formações são na área de direitos humanos e gênero, sexualidade, direitos LGBT+, e atualmente sou aluno do mestrado e do programa de pós-graduação em diversidades, intolerância e conflitos na USP. E aí, de uns dias para cá, eu tenho me sentido interessado em dialogar com alguns amigos que são referência naquilo que fazem. E para começar esses diálogos aqui, eu convidei uma pessoa muito especial para mim, que é a professora Jéssica. Jéssica é professora de artes da rede pública aqui em Natal, ela da rede pública de ensino. Ela é especialista em música pela UFRN e literatura pela FRN. É uma pessoa com deficiência auditiva, é mãe e é pesquisadora da educação artística decolonial. Então, Jéssica, fala um pouquinho agora sobre você para a gente iniciar esse diálogo aqui. Ah, muito obrigada pelo convite. É uma felicidade estar participando de um bate-papo tão legal assim. E um tema tão importante, né? Um tema tão legal, assim, que a gente precisa conversar bastante sobre isso. É uma coisa que ainda é pouco debatida ou debatida de forma bem superficial. É verdade. E aí, já introduzindo o nosso diálogo aí, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre esse tema, escola e afeto. Eu queria que você me falasse um pouco a sua concepção, né, e tal, sobre afetos no ambiente escolar. Falasse um pouquinho dessa relação, teoria e prática, e como você vê essa relação também com a questão da religiosidade, para a gente introduzir aí, já falando um pouquinho sobre isso. Bom, é uma problemática que, na prática, ela ainda tem muita confusão. Nossos colegas professores ainda não sabem muito bem como fazer o afeto sem deixar de transformar a educação naquele processo de crescimento intelectual e também tem muita dificuldade de discernir a diferença de afeto e afetividade. Tem muita gente que ainda está tentando entender, e aí é uma linha tênue. Nas escolas hoje em dia, a gente tem muita. Na escola particular, a gente tem um direcionamento muito forte no ramo empresarial, na ideia de que o aluno é um cliente, então a gente não pode desaprovar a família, então é um pouco mais complicado de ligar. Na escola pública, a nossa dificuldade é lidar com as múltiplas necessidades do nosso público. O aluno da escola pública, ele tem uma carência de várias formas, uma carência cultural, uma carência social, uma carência de cidadania e também uma carência de afeto, né? Então, a gente tem uma linha muito tênue entre o professor, que é legalzão, que é bacanão, e o professor que utiliza de formas afetivas para fazer a educação acontecer, né? Então, aí é onde está o X da questão. Infelizmente, assim, na faculdade a gente fala disso de uma forma muito rasa, muito pouca. Por exemplo, a minha graduação foi nos anos 2000 e eu só vi uma disciplina de psicologia da educação.
E eu falei isso muito longe, assim, a teoria muito distante, falando sobre Rivalon, sobre a afetividade, a criança, o afeto e assim por diante. Dentro do campo da arte, a gente vai ter um teórico que fala disso de uma forma mais enfática, que é o John Gill. Ele é um cara fantástico, escreveu uma bíblia que todo professor de arte tem que conhecer, que é Arte por Experiência. E ele fala várias vezes da questão da afetividade, do afeto, do sentimento para o conhecimento. E a frase dele é lógica e é assim, traz toda enfaticamente o conhecimento só vem através da emoção. É aonde a ideia vai permanecer. Ele tem a ideia da experiência estética, que é uma experiência singular, e ela só acontece quando o sinestésico, aquilo que tem sentimento, aquilo que tem pele, aquilo que tem sentido, age junto com o intelectual. Então, ele dá exemplos, por exemplo, de uma cartaz, de um teatro, quando você está lá no ápice da peça e você tem a visualização, tem o sentimento, tem toda a carga dramática da cena, mas você está pensando, você está interpretando. Então, aquele momento fica marcado. Aquela sensação, aquela ideia fica marcada. E aí eles diz que isso só é possível através da experiência que envolve o afeto. Então, assim, a gente tem muitos problemas hoje para discernir afeto e afetividade. E é um tema que exige muito estudo e muita disposição também do docente de se desprender nessa direção, de ser afetuoso, de ter afetividade na sua fala, ser dialógico, mas depende muito da gente. O nosso sistema de ensino ele não facilita esse tipo de comportamento do docente e nem do aluno. Isso que você falou dessa troca dualógica, né? A gente vai voltar a falar um pouquinho disso lá na frente, quando a gente for citar um determinado autor, mas aí aproveitando que você já explicou tão bem agora no começo, eu aproveito já para te perguntar algo que também vai começar com essa pergunta do Criade aqui. Como você vê o movimento das escolas que tem, nesse momento, reforçado o conceito de cristãs em seus espaços? E aí tem um pouco disso que aqui o comentário de Thaís, que é minha amiga do Núcleo Criado, ela fala, nossa, isso do cliente não poder ser frustrado na escola é realmente delicado. Deixa o corpo docente refém sem liberdade para intervenções. Queria que você fizesse juntasse essas duas questões, você falasse um pouco como que você vê essa questão do conceito de escolas cristãs estão reforçados, né, maciçamente por parte de algumas instituições, e também essa questão da frustração por parte sobretudo das escolas particulares. Bom, eu trabalhei em escolas que tinham uma linha de desenvolvimento pedagógico atrelada à linha da religiosidade, da religião, dessa bandeira de ter um nicho de ética e valores, né? E aí a gente encontra um grande problema, porque muitas vezes a afetividade e o afeto é deslocado do homem para Deus. Todo o amor vem de Deus. Eu sou assim porque Deus quis. Eu sou feliz porque isso aconteceu, porque Deus permitiu. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque Deus é legal, bacana, independente do Deus que você acredita. Mas a questão da humanidade, da capacidade humana de fazer escolhas, de se comportar, não pode ficar em detrimento à orientação religiosa. E é assim, Exatamente. a gente tem uma orientação religiosa que muitas vezes carrega preconceitos, carrega colonialidade, porque nós somos uma sociedade colonial. Nós ainda estamos trabalhando nesse ritmo
para conseguir emancipar. E essa emancipação, ela não veio com a independência do Brasil e de Portugal. Ela é uma construção social e a gente ainda está muito longe. E a religião, Exatamente. ela tem essa carga colonial. Por exemplo, quando a gente fala expressões cristãs dentro da escola, dentro da sala de aula, deveria ser repensado, não porque Deus é ruim ou porque a religião é isso ou aquilo. É porque a escola deve ser o templo do saber. E o saber, ele deve estar acima da colocação religiosa. Por Sim, exemplo, nós temos uma vertente religiosa que tem o criacionismo, que acredita que Deus criou o mundo e tudo. Também no candomblé, nós temos mitologias onde Olorum criou todo o universo. Se você for prestar atenção, todas as religiosidades, todas as crenças têm essa origem de tudo, que seria o exato. poder, o amor, tudo. Mas a gente não pode deixar a ciência, o conhecimento acadêmico, intelectual, ser tolhido a partir dessas crenças. Eu tenho algumas experiências que, assim, alguns Antes disso, amigos tá. meus. Eu só queria que você, antes de falar dessa experiência, eu queria que você me desse um contraponto sobre qual que é a sua opinião sobre esses modelos de educação que reforçam essas práticas. Ou seja, escolas que eu acho que conversam um pouco com esse exemplo que você vai me contar. O que, que você acha exatamente desses posicionamentos diversos? Jéssica, professora Jéssica, acredita que o conhecimento e o respeito deve vir acima de ideias religiosas e de outras formas de coerção social, né? Muito bom. Nós temos uma crença que acompanha a decolonialidade, que acompanha essa história, e eu tive duas, três, quatro vivências que eu vou falar rapidamente. Primeiro, eu trabalhei numa escola particular da cidade de onde eu moro, e nessa escola, quando eu fui ser contratada, eu fui entrevistada pela diretora da escola, pela dona da escola. Essa escola tem uma vertente cristã, estava na sua forma de se expressar publicamente, inclusive, e essa docente, dona da escola, me perguntou o que eu achava da música e da dança. E eu falei, são linguagens artísticas como outras qualquer. E ela falou, olha, música só da igreja. E dança não pode, porque dança é do diabo. Então, assim, nessa mesma conversa, ela disse que não queria que eu falasse sobre Picasso, porque Picasso tinha feito um pacto com Satanás, ele e Salvador Dalí. Então, você fica, naquele momento, se deparando com um bispo da Idade Média que coloca toda a sua crença acima da função escolar. A escola tem uma função social. Essa função social é fazer com que as pessoas aprendam, conheçam, que elas se apropriem do conhecimento que a humanidade gerou. Então, eu tenho que falar de pessoas que fizeram, independentemente do seu comportamento, dentro ou fora da sociedade, essa pessoa teve uma importância histórica, senão não teria que falar com ela, não teria que falar Exatamente. sobre ela. Em uma escola pública que eu trabalhei, eu fui chamada para um conselho escolar de urgência e eu fiquei muito assustada, porque o caso era um aluno específico. E eu cheguei lá como membro do conselho escolar, e aí que eu fui saber que a pauta era levar Fulaninho para Deus, porque Fulaninho estava entrando na Umbanda e ele estava rogando praga e dizendo que ia fazer macumba na escola. Então, assim,
A minha primeira força de comportamento foi enfrentamento. Primeiro, diversidade Sim, religiosa, nós temos, é um direito que está na Constituição. Cada um exatamente. crê e professa a fé que quiser. Exa- Segundo, a escola não tem direito de dizer que o que é certo e o que é errado nesse campo. Nós estamos fora desse campo, não é da nossa alçada. E terceiro, estava sendo quebrado ali um direito do aluno de professar a sua própria fé. Né? E aí, por brincadeira, eu disse que se continuasse, eu ia trazer no outro dia meus amigos pais de santo para fazer defumar a escola. E eu disse que todos eles estavam cometendo crime, porque é um crime. Assim como a Exatamente. homofobia é crime, assim como o racismo é crime, a discriminação religiosa é crime. Então, Exatamente. se a gente permite que uma escola professe e faça uma missa, tem que ter um encontro de terreiro de umbanda, um tambor de candomblé, tem que ter uma mesa kardecista, porque a escola é esse lugar da sociedade que deve estar aberto ao conhecimento das pessoas. E uma coisa que é muito importante a gente citar aqui, que a escola é o primeiro espaço onde a criança vai ter um contato com a mostra do que é a sociedade, né? E aí a gente levando em consideração que esse espaço ele já é iniciado de uma forma em que oprime essa criança, independente das questões pessoais dela, dos seus valores, da sua construção, e aí a gente pode trazer diversos exemplos. A gente não pode esquecer que naquele momento o papel da escola é o papel de cidadania, de construir esses valores com aquela criança e fortalecê-lo para lidar com o mundo, né? Então é muito bacana, eu estou até entrando nesse ponto aí, porque eu estudei a minha vida inteira em escola religiosa, e era muito interessante que, tanto no Salesiano quanto no Marista, né, que são duas escolas bem tradicionais aqui, eu tive uma experiência real de valores. E isso é uma questão que o contexto da religião, ele vinha junto, mas os valores, a percepção que eu tinha é que os valores a respeito de respeitar o próximo, do cuidado, da compaixão, do acolhimento, eles chegavam na frente, né? A questão dos afetos nas relações entre as amizades, tanto que meus melhores amigos são construídos nesse momento, nesse lugar da infância, justamente porque ali eu tive acolhimento e também a colaboração dos educadores que estiveram nesse momento comigo, para que o espaço fosse, como é que fala, de acolhimento realmente. Então, corroborando com isso que você falou, eu acho que você falou muito bem sobre isso. E Pois aí, é, nós temos você tem um outro esse exemplo, grande né? problema, né? Além disso, as religiões, elas trazem alguns preceitos que são discriminatórios, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Assim, até da linguagem, alguns problemas podem acontecer. Quando a Exato, gente fala alguma coisa aconteceu boa, a gente fala graças a Deus, todo mundo entende bem. Se a gente exato. falar laroê, vai Aham, dar problema. vai Mas dar problema. significa exatamente a mesma coisa. Mas como é Exatamente. de uma outra religião, de uma minoria, descendente de escravizados, africanos, Uhum, então cria aquele choque, né? Então exatamente. a gente precisa repensar essas práticas. Aí tem várias perguntas, eu estava aqui tentando dar uma olhadinha, eu não consegui olhar direito, pessoal, assim que eu conseguir aqui, eu mexo aqui na tela. Uma outra coisa que eu queria entender contigo é como que você entende, como docente, que é possível construir um ambiente inclusivo e afetuoso. E aí, quando eu trago a questão da inclusão, eu queria que você me falasse como que você lida com as questões de diversidade especificamente. Porque como que é essa sua experiência, você teve experiências com o tema diversidade, e como você lida com a questão da inclusão? Porque uma coisa é você ter diversidade, outra coisa é você trabalhar a inclusão. Como que você lida com essa realidade? Pois é. Então, eu acredito que, como docente, a gente tem que se pautar na questão do respeito ao humano, respeito acima de tudo. Quando a gente fala de respeito, parece básico, lógico, mas não é. Por exemplo, eu já presenciei o respeito às crianças, ele quase não existe.
A criança pequena, ela é desrespeitada o tempo todo. E eu não estou falando de desrespeito, eu estou falando de agressão. Eu estou falando de não dar a ela o espaço e a voz que ela deveria ter. Por exemplo, eu estava quando eu trabalhei numa escola de creche, crianças de nível 2, as crianças iam em fila, sentavam na mesinha para receber o lanche, né? E aí, nessa hora, era o almoço, então estava perto de sair, tudo. E aí as crianças entravam em fila, sentavam na mesinha e as professoras iam dando a comida e colocando na mesa. E aí teve uma criança que veio e trouxe a própria toalhinha. Ela trouxe a toalhinha dela. E ela, muito bonita, foi lá e estendeu a toalhinha dela. E a professora arrancou a toalhinha e botou o prato. E aí a criança, no seu ímpeto de 3 anos de idade, jogou o prato fora. E aí deu uma pendenga, chamou a diretora. Essa criança de 3 anos já está me desrespeitando, jogando comida fora, não sei o que, lá. E aí eu observei que isso aconteceu porque ela não respeitou o espaço da criança. Qual era o problema da toalhinha ali? Era uma ordem, não podia ter toalhinha? Então você tem que verbalizar isso para a criança. Oh, querido, não, a gente não pode usar a toalhinha agora, que daqui a pouco a gente vai para casa, a mochilinha já está pronta, vai sujar a sua toalhinha. Mas não, nem a linguagem foi utilizada. Então, o gesto veio, o gesto foi respondido. A criança largou o prato lá embaixo. E assim, ela é uma criança. O lado imaturo da educação são os alunos. Então, quem tem que ter maturidade e percepção dessas coisas é o professor. E também, e aí só reforçando isso também, a questão da própria contato com afeto, né? Porque a própria linguagem que ela está passando para a criança, na hora que ela retira e não dialoga com ela, na hora que ela não passa esse contato, a gente se questiona muito sobre qual que é o ensinamento que ela está deixando quando ela retira e não faz o processo de aprendizagem dialogicamente falando, na troca, na construção do espaço, né, nos mais diversos. É assim, nesses 16 anos de sala de aula eu já passei por muita coisa e eu só aprendi o nome dos alunos, a ter essa atenção de dar o nome para o aluno na creche, na educação infantil. Porque quando a criança está brigando com outra, ela não responde. Se você falar fulano, ela é porque o nome dela tem muita importância. É o signo, é o que tem a representatividade. Então, a nossa educação, ela tem muitas formas de organização, de metodologia, mas ainda se baseia numa ideia de que o professor sabe tudo e o aluno não sabe nada. Então a gente fala, e o aluno, se ele responder, vai ser a resposta que eu quero que ele dê. Não é uma resposta que ele teria. Um modelo vertical, né? Um modelo vertical que não traz para o diálogo, né? Vamos aproveitando, já que a gente está tocando nesse ponto, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre Paulo Freire. Como que você vê essa pessoa, já que você está entrando indiretamente, já estou me coçando, não seria para agora, mas já queria que você falasse. Me fala um pouquinho como que você enxerga e como ele influencia o seu fazer. Bom, Paulo Freire, ele é um grande intelectual que até hoje não foi compreendido em sua totalidade. Eu tenho convicção e digo sem dúvida nenhuma que quem falou mal de Paulo Freire ou não leu ou não entendeu, né? Porque Paulo Freire não tem o método, ele não faz isso, vai fazer isso, ele não tem. Ele não tem uma proposição de o que é a escola, o que o professor deve... Não, ele diz as reflexões sobre a educação. E a marca de Paulo Freire é a educação dialógica. O diálogo como ponte do conhecimento. E ele diz, primeiro, que
o conhecimento do aluno vem primeiro, chega na escola com o aluno. Antes dele ter essa iniciação ao mundo intelectual, ele já tem conhecimento, né? Então, assim, a palavra do mundo precede a palavra escrita. Então, essa capacidade de entender. A gente tem, na dialogia, no diálogo, a gente tem duas pessoas, não é uma, não é o professor falando, e não é o professor como centro do processo educativo, é o conhecimento mediado, né, entre eu Exatamente. e o aluno. Por isso que quando o professor diz que ele é freiriano, ele deve ter uma proposição dialógica. Aquele cara, ele conversa sobre tudo. O primeiro dia de aula dele não é apresentando o conteúdo que ele vai dar, é perguntando aos alunos o que eles já sabem e fazendo aquela ponte. Vocês acham interessante estudar isso? Vocês acham interessante estudar aquilo? Aí tem muita gente que fala assim, né? Eu? Não, o meu currículo está pronto, o meu plano de aula já está aqui. O aluno que corre atrás, eu fiz 5 anos de faculdade para quê? E aí ele assume o trono do poder e ele não abre espaço. E aí o aluno, quando se vê negado ao lugar de fala, ele arranja um. Ou ele começa a bagunçar, ou ele sai daquele espaço onde ele não tem a fala. É, na sua principal obra, que é a Pedagogia do oprimido. Pedagogia do Oprimido, que é a minha Bíblia, assim, ele diz muito claramente que a gente só toma conhecimento da nossa opressão quando a gente para de falar e ouve. Então, assim, nós precisamos dar a possibilidade da fala, a pronúncia. Ele fala da pronúncia daquilo que é importante. Né? Ele dá um exemplo de que ele estava falando sobre a cultura, o conhecimento com alguns lavradores. E aí uma mulher de 40 anos, analfabeta, que não sabia exatamente escrever o nome dela, ela perguntou, mas quem é que produz cultura? Aí ele, cultura, todos nós produzimos. A partir do momento em que a gente produz algo para o mundo, e esse mundo reconhece a gente. Aí ela diz, então, os meus vasos, ela fazia vaso de cerâmica, os meus vasos são cultura? Aí ele diz, sim. Ela, então, eu produzo cultura. Ou seja, aos 45 anos, aquela mulher se percebeu como cidadã, porque só o cidadão participa da cultura. E aí a gente tem o ataque a Paulo Freire, me parece muito a ideia de que o professor é o centro do conhecimento e que não há possibilidade de discutir isso. Vieram muitas teorias já que trabalham essa mediação, essa facilitação como professor que vai fazer essa ponte, o professor que vai trabalhar a partir do conhecimento do aluno, mas isso ainda não chegou no Brasil, não Mas, chegou nas práticas educacionais. mas você também, eu acredito que dentro da rede pública, eu acho que você percebe que existe uma manutenção, né? Dentro da estrutura pública existe a manutenção desse sistema de opressão que é direcionado para um público específico, Muito. numa perspectiva de que ele não se liberte, né? Ou seja, a política de libertação que Paulo Freire propõe do ponto de vista transformador, como o caso mesmo dessa senhora que você acaba de relatar, ela fica muito evidente que se ela chega para as massas e ela é trabalhada dessa forma, ela começa a criar um problema para o liberalismo, para as políticas dominantes que pretendem deixar essas pessoas nesse lugar de opressão. Não é verdade? Exatamente. A escola ela tem funcionado muito para podar, para deixar no formato em que a sociedade acha que deve ter, né? A gente tem muitas dificuldades de
trabalhar essa liberdade. Celso Antunes, ele tem um poema que diz que há escola que dão asas e escolas que são gaiolas, né? Então, a escola que dá asa, ela tem que perder esse medo, porque o aluno vai voar. Na escola pública, o sistema de Mesmo. opressão é de massa. É o Exatamente. sistema que funciona como um sistema opressor de grande proporção. Quando ele é Exato. feito de uma forma individual, ultrapassa essa questão, ele vira uma violência mesmo. Mas Isso. nós temos muito poste, e para as coisas bobas. Quando a gente vai começar o ano, nas escolas que eu trabalho, eu sempre peço aos professores tenham cuidado, tenham atenção às imagens que vocês colocam na escola, na sua sala. Bem-vindos. Aí dois bonequinhos brancos, olho azul, cabelo lourinho, recebendo os alunos. E assim, os alunos são todos pretos. Cadê a Isso mesmo. identificação? Por que, que Cadê a identificação? essa criança não está naquela imagem? Se a Porque ela escola se é enxerga para ela, né? sem Então, escola para ela. assim, a gente, quando vai falar de cabelo, quando a gente vai falar de orientação sexual, a gente cria vários tipos de aresta. Não, isso a gente não fala, isso E é talvez, melhor e deixar talvez para para lá. e dentro dessa proposta que você está falando, trazê-los para essa construção do que vem a ser essa relação, né? De que quais são os contratos, quais são os acordos, o que está combinado entre nós aqui, o que é possível, né? A gente trazer essa criança para esses valores de cidadania desde muito cedo. Tem um documentário que eu assisti recente, que Nasci Gay. Ele é um documentário bem bacana, que ele fala a trajetória de um artista pop, uma criança, um adolescente que vive a depressão, e ele retoma para esse lugar da escola, para os lugares que lhe causaram opressão. Então, ele fala muito dessas experiências que ele teve, que foram muito difíceis, que ele não se via. A todo momento, ele se via num lugar em que ele precisava negar a própria existência. Então, fala sobre tentativas recorrentes de suicídio. Então, eu acho que é um tema muito interessante com isso que você falou, que a escola, ela entenda e pessoas que lidam com essa demanda, elas estejam direcionadas para a diversidade, né, para lidar com as demandas de diversidade. Porque recentemente a gente viveu uma onda, né, e ultimamente vivendo de forma recorrente também, de pessoas que não são da área, pessoas que infelizmente eu digo que vem fazendo desserviços a esse cuidado com jovens LGBTs e demais grupos de vulnerabilidade social, onde não sabendo como se expressar, eles têm esse reforço na sociedade, de dizer sobre como que tem que ser o papel da escola ou não, o que é que pode ou não, o que é que deve fazer ou não do ponto de vista religioso, e um jovem que ele não se sente acolhido dentro do espaço da escola, como que ele vai se ver capaz de dialogar dentro de casa? Então, esse papel de afetividade entre professor, professora e aluno é fundamental no sentido de trazer isso que eu vou te perguntar agora. Como que é possível trazer os pais, né, que eu acho que é uma preocupação muito grande por parte dos pais de como trazê-los para essa responsabilidade. Muitos pais acreditam, ainda tem um pouco a teoria, a ideia de que uma escola que que tenha um modelo talvez mais construtivista ou capacidade para dialogar dessa forma como a gente falou aqui sobre Paulo Freire, ela pode oferecer riscos, por exemplo, para um garoto se ele possa desenvolver uma afetividade em relação aos seus colegas. E isso possa influenciar numa possível homossexualidade. Então, essa falácia, né, essa forma de se colocar que não é verdadeira, eu queria saber como que é para você, enquanto professora, e como que você traz os pais, ou você poderia sugerir, trazer os pais para esse diálogo dentro da escola, essa responsabilização. Olha, a presença dos pais hoje na escola, ela é rara e ela é uma presença pontual, não é uma presença que vem do processo. Tanto é que nós os professores são caluniados o tempo todo, né? Teve muita gente que acreditou em kit gay, em cartilha de educação sexual, que nunca chegou na escola, nunca. Tem muita gente que acha que criança não reprova em escola. Tem muita gente que acha que essas questões de senso comum. Então, quando a gente vai trabalhar com os pais, a gente tem que trabalhar numa ideia de informação com educação.
o pai também precisa ser educado, né? Exatamente. E Exatamente. principalmente quando a gente fala da palavra pai. No Brasil, parece que as crianças só têm mãe, né? O pai aparece quando ele vai quebrar a escola. Aí o pai chegou. Ou ele quebra a escola, ou ele quebra o aluno. Ele vai para porrada, É isso mesmo. né? Nós temos uma presença masculina muito agressiva. Exatamente. E a gente tem uma escola que ela é gerida, que ela funciona a partir de mulheres que trabalham. Nós somos a maioria na educação. Nós somos trabalhadoras. Então, a presença dos pais confunde muito dois aspectos. Um que já foi abordado por Paulo Freire nos anos 90. A tia, professora, aquela que vai ajudar a cuidar. Tanto é que quando o aluno está dando muito trabalho e a Exatamente. gente chama para conversar, eu não sei mais o que fazer com ele. Esperando que a professora fale o que ela deve fazer com o seu próprio filho. E da mesma forma, a gente tem aquela ideia de que professora é assim. Professor é bom. Nenhum conselho escolar. Eu levei o caso de alguns alunos que foram retirados de sala de aula da minha aula porque eles estavam sem farda. E aí eles só entrariam com os pais. E aí os pais vieram da escola, todo mundo soltou fogos, porque aqueles pais nunca iam, só na renovação da matrícula, e esses meninos davam muito trabalho. E aí ele perguntou, mas por que ele tem que. Ele não ouviu a senhora antes, ele não ouviu porque ele não quis, porque ele achou que eu ia deixar ele ficar usando sem farda, fazer aquela egípcia, fingir que aquele aluno não está ali, sem farda, quebrando uma regra. Porque dá muito trabalho. Você perde 10 minutos da sua aula inicial para retirar o aluno, para fazer ele botar a farda. E ela disse: não, ele fez isso porque a senhora é mulher. Se fosse o professor homem, ele botava. Eu disse: eu mudo o meu nome o dia que o aluno não me respeitar por eu ser mulher. Né? Bacana. Então, assim, o machismo entra e tudo isso vem com o aluno e vem com o pai. O pai vem duplicado, porque ele já tem uma formação anterior. Exato. Nós temos movimentos muito legais, por exemplo, pais pretos têm uma ideia da aproximação do homem com os seus filhos, o homem com a sua prole. Não só o homem para botar ordem, mas o homem carinhoso, o homem que cuida, o homem que tem afeto, o homem que é presente. Né? Tem outro Instagram que é Pais Presentes e traz essa discussão. Então, os pais dentro da escola ainda está sendo um efeito raro, mas a gente já está conseguindo um pouco mais de abertura. Mas isso só vai realmente acontecer a contento quando a sociedade realmente entender o papel do professor e valorizá-lo. Porque a Isso mesmo. sociedade não sabe o que acontece no chão da escola. Tem muita gente que está dizendo que a gente é preguiçoso, que a gente não quer trabalhar porque estamos trabalhando no Sim, sim. ensino virtual, no ensino remoto. Tem muita gente dizendo que a mamata acabou, porque a gente vai voltar. Né? E Uhum. quando o professor faz greve por seu direito legítimo de pagamento ou de alguma outra Não, e até coisa, trabalhando muito professor mais, né? vagabundo. E até trabalhando muito Então, mais de maneira remota, né? Tem uma pergunta aqui do professor Ricardo Alexino que diz: boa noite. Quero fazer uma pergunta. Como pensar em uma educação libertadora se o seu currículo é eurocentrado, heteronormativo, competitivo e pouco colaborativo ou altruísta? Como que você vê isso? vamos lá. Repita, Pensar, por favor. como pensar em uma educação libertadora se o seu currículo é eurocentrado, heteronormativo, competitivo e pouco colaborativo ou altruísta? Olha, a educação para ser libertadora tem que começar do zero. O sistema de público
brasileiro, ele não foi feito para libertar ninguém. Tanto é que a Exatamente. gente percebe Público que a principalmente. escola é um funil. As crianças entram em marcha e quando chega do terceiro ano, que é o ciclo onde se alfabetiza, já pega ali. Mas aí Uhum. vai continuando, e aí quem continua alguns vão sendo ceifados no sexto ano. Essa mudança brusca de um professor para 13, de vários assuntos para um assunto só. Então a gente tem o sistema de ensino, ele não ajuda nem a libertar e nem a questão da ideia da emancipação intelectual. O sistema educacional não é feito para que as pessoas aprendam realmente. Ele é feito para passar currículo básico para operar e apertar parafuso. E Nós continuar não dependendo do temos uma... sistema. Somente. Isso Para mesmo. começar, o nosso currículo ele se baseia em pontos disciplinares. E quando você vai para a vida prática ela exige conhecimento, criatividade, proatividade, e não exige que você saiba a decoreba das fórmulas de física, química, matemática ou as regras gramaticais dos 4 usos dos porquês. Exatamente. Então, assim, nossa educação, ela tem que começar do zero, tem que ser feita uma reforma. Mas essa reforma, ela está muito distante porque os próprios professores são a massa trabalhadora desse sistema de ensino, ainda não se libertou. Os E também professores... ela vive muito, a partir do momento que alguns que trazem uma proposta decolonial ou uma prática, um fazer diferenciado na sala de aula, muitas vezes é tolhido, inclusive, nos seus grupos de trabalho, né? Então, é muito importante que a gente entenda que o movimento que vem acontecendo, não necessariamente ele já ocorreu a transformação, ela vive um processo de transformação, né? Tem uma fala aqui, a gente vai ter que correr, que está acabando o nosso tempo, e aí tem uma fala também, ó, quando eu trabalhava em uma escola, era curioso ver que o número para contato eram dos pais por serem o responsável financeiro, mas a mãe era que ficava no lugar de ser acionada. Ou seja, aquilo reforçando aquilo que você já falou, né? Que o pai vinha quando o negócio ficava quente no espaço escolar, né? E Exatamente. aí, eu vou te fazer algumas perguntinhas rápidas, né, para a gente finalizar. Gostaria que você falasse um pouco, aliás, como a arte, na verdade são três, tá? Mas aí você vai respondendo rapidamente, senão a gente não fecha Jogo isso, logo. tá bom? Como a arte, a música e a literatura podem contribuir para uma formação mais sensível e humana, no seu ponto de vista? Primeiro, a minha defesa, eu sou uma professora de arte apaixonada por arte. Eu estudei arte porque eu quis ser artista, eu quis ser docente, e eu acredito no poder humanizador, sensível, humano da arte. A arte é uma área de conhecimento gigante, que cabe muita coisa dentro, que tem essa representação muito forte do que é ser humano. Então, dentro da arte, a gente tem essas duas linguagens que eu trabalho mais, que é a música e a literatura. A música que diz sem falar nada, né? A música que traz a ideia da sensação do som, a música que vai ser a expressão da nossa sociedade hoje, a música que vai ter uma marca sonora de susto ou de acalanto, né? Que bacana. A música que ela quebra todo tipo de preconceito e de pequenos rótulos que a gente coloca, teima em colocar ainda nas pessoas. A música ela é universal e ela tá aí para nos unir, para nos sensibilizar, mas principalmente para nos fazer escutar. Incrível. Que incrível, muito bacana. Eu, particularmente, adoro te ouvir falando sobre esse lado sensível, que é possível desenvolver, principalmente nos meninos. Eu acho que existe uma necessidade muito grande em reconhecer o afeto e a sensibilidade dos meninos, porque muitas vezes, desde cedo, eles são obrigados a não olharem para esse lugar, tendo pais que oprimem essa condição de sensibilidade, fazendo com que eles, muitas vezes,
recorram aos mais diversos canais, mas ele não encontre na figura masculina dentro de casa esse exemplo, esse olhar do homem, do corpo do homem, do aprender com aquele pai que está ali muitas vezes. Então, quando você fala sobre essa sensibilidade, eu acho que é muito legal e me remete um pouco do meu pé de laranja lima, quando você trazia aquele caso do garoto, e eu acho que você tem alguma coisa sobre ele aí, não tem? Você não queria ler? Que eu achava que era super legal. Tá aí ou não? Tá fácil? Se não tiver, tudo bem. Tá fácil. Então, É assim, o poema ou o conto? Diga o aí. que for mais rápido. Nós temos 2 minutos. Qual o mais rápido? Pronto. Então, vai o poema. Muita gente vai fazer. Lá vai ela falar de Paulo Freire de novo. Mas Paulo Incrível. Freire fez poesia, fez cartas, contos, resenhas, ele fez muita coisa interessante. E a poesia que eu mais gosto dele é Escola. É o lugar que se faz amigos. Não se trata só de um prédio, sala, quadro, programas, horários, conceitos. A escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, gente que estuda, que se alegra, que se conhece, se estima. O diretor é gente. O coordenador é gente. O professor é gente. O aluno é gente. Cada funcionário é gente. A escola cada vez será melhor à medida que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de água por todos os lados. Nada de conviver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo em forma de parede, indiferente, frio, sozinho. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar um ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola nunca vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. É pela escola. Nossa, que incrível. Eu acho massa quando eu te ouço desde o Bora Ler, né, que eu fico te admirando à distância, na leitura dos contos, um projeto tão legal que foi iniciado ali, né, no início da pandemia. E acho muito massa que você traga esse contato e sensibilidade para algo que é tão importante para a nossa sociedade hoje. E aí, para fechar, eu queria que você me desse qual recado você daria para pais, colegas de profissão e áreas afins sobre a importância dos afetos no ambiente escolar. Como que você vê um pouco dessa construção dessa sociedade que é hoje tão difícil de você trazer os afetos para o espaço da escola, mas que você acredita que pode ser um lugar de transformação e que motive, que a escola pública de qualidade ela possa ser um canal em que ele não seja muito mais uma manutenção de sofrimento para as pessoas, mas que ela possa ser uma oportunidade, assim como a Universidade Federal, assim como a ciência é tão importante. Queria que você falasse um pouquinho disso. O mercado é rápido. Nós estamos numa sociedade que está muito preocupada com a imagem, mas não consegue enxergar nada além daquilo que tem uma proposta mais interessante, de status, de brilho. A gente tem que reaprender com o Manuel de Barros a gostar de coisas das miudezas. A gente tem que reaprender a ouvir. A gente tem que aprender a escutar. A gente só ouve. Eu escuto muito mal. E olha que eu já tenho muita pressão, muita atenção, muita gente. Isso é A incrível. gente tem que reaprender a se emocionar, a gente tem que reaprender a perceber as pessoas, a percepção, e aí é só a arte. A arte salva e vamos pela arte, vamos reaprender, vamos parar tudo, silenciar, olhar, sentir, ouvir, sentir cheiro, pegar as coisas pela mão depois da pandemia, porque enquanto é no álcool gel, né? Mas que a gente possa reaprender a ser humano, demasiadamente humano, de Nietzsche. Demasiadamente humano. Demasiadamente humano. Ai, ai. Então, sou só gratidão, realmente, pelo primeiro contato, por fazer uma primeira live. Eu estava super ansioso que
pudéssemos partir de um lugar que eu acredito muito, que é através da troca, que é através do contato, do crescimento em conjunto, que não é um modelo vertical. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.